Estou aqui, mais um episódio do Klebcast, esse é o de número 18. Estou aqui com meu camarada Dalata. Bem-vindo, Dalata. Salve, mano Kleber. Satisfação estar aí falando contigo, meu parceiro. Só lembrando que o Klebcast é um projeto de entrevistas que eu estou fazendo. Está disponível no meu canal no YouTube, youtube.com/binhobarreto, e é disponível como podcast no Spotify, SoundCloud e iTunes. Lá é só buscar como Klebcast. Quem puder inscrever aqui no canal me ajuda, e quem puder dar um like também, dá uma força aqui. Dalata, geralmente eu tenho um princípio aqui de não apresentar as pessoas. Eu peço para cada um apresentar e falar um pouquinho assim, como é que ele se apresenta na sua atuação cultural, profissional. Geralmente, quando você vai falar do que você faz para as pessoas, o que você diz? Na verdade, eu me considero um artista multimídia, né? Eu passeio por vários universos ligados à arte, né? Eu venho do berço do desenho, da pintura ali desde criança e ao longo do tempo fui tendo contato com a música, daí conheci a cultura hip hop e fui conhecer o grafite, daí fui enveredando mais ainda pelas artes plásticas. Ao mesmo tempo que eu estava na rua, eu já pintava umas telas também, e nesse mesmo tempo também já fazia música, já tinha banda. E hoje eu faço mais coisas ligadas às artes plásticas, muralismo, né? O grafite também. Trabalho como design também, faço algumas coisas de design. E a música continua também no paralelo, um pouco menos intenso, mas eu continuo nessa mesma caminhada aí de mais de 20 anos. Puxando um gancho da sua pergunta, para você, qual é a diferença assim, de grafite para muralismo? Porque é um termo que às vezes as pessoas ficam em dúvida, eu também às vezes não sei localizar muito. O que é um e o que é o outro no seu jeito de ver as coisas? Então, eu venho da pichação, né? Tem muita gente que fala que eu deveria considerar minha trajetória na arte de rua desde a pichação, que se inicia em 89 para 90 ali, que eu era mais pichador de bairro, né? Aquela coisa de adolescente, e comecei pichando, até arriscava uns trawap sem saber que era trawap. E para mim o grafite ele tem muita ligação com a pichação, pelo fato de ser uma coisa espontânea, né, que a gente faz mais livremente, sem ter às vezes algo planejado, né, muito de impulso, de vontade, de adrenalina. E esse ato, para mim, ele se considera o grafite. Para mim, o grafite está mais no ato do que na técnica, na pintura em si, sabe? Esse lance de pintar sem autorização, fazer o que você quiser, onde você quiser, na hora que você quiser, para mim, eu considero grafite. E muralismo a gente vai falar em grandes produções, né? Em painéis, em pinturas mais elaboradas, com tempo, muitas das vezes com tema. Daí eu vejo mais como painel. Tem uma polêmica muito grande, né? Hoje em dia existem muitos projetos que colocam o nome de grafite em coisas que são muralismo, por exemplo, né? Eu pintei recentemente agora na Funarte, que era um muro muito grande, e muita gente chamou o projeto de grafite, mas na verdade não tem nada a ver com grafite, porque a gente estava sendo contratado, a gente tinha autorização, a gente tinha material ali, tinha tudo, então ele se encaixa muito mais no muralismo do que no grafite, por exemplo. E como é que você começou no desenho, na pintura, no grafite, no muralismo, na sua atividade das artes visuais, tanto dentro do ateliê quanto fora? Como é que foi o começo, assim?
Cara, o começo ele vem desde pequeno, né? É uma história que eu sempre falo. Eu sou de uma família de artistas. Eu tenho 4 irmãs e um irmão. Dessas 4 irmãs, todas desenhavam e pintavam, 2 com mais intensidade, e essas 2 serviu de muita referência para mim, porque eu era moleque, eu era o mais novo, a diferença para o meu irmão novo, mais próximo é de 12 anos. Então, eu cresci vendo aquilo porque eu não tinha com quem brincar também. Então, meu brinquedo era desenhar e pintar. E como tinha tudo ali fácil, que as minhas irmãs tinham o material todo ali de desenho e pintura, e acabava me influenciando, eu comecei a ir essa coisa. E nunca parei. Eu sempre gostei de criar, de inventar moda, né? Vamos dizer assim. E na escola também, eu sempre me destacava nas aulas de artes, porque eu já tinha essa bagagem e as professoras sempre me incentivavam a evoluir. E, inclusive, foi numa dessas que na escola foi onde eu tive uns primeiros contatos mesmo com o mural, né, de fazer um painel, que foi na escola que eu estudava, que a diretora cedeu para mim pintar o muro todo, que era a escola Augusto Lima, ali na Contorno. Não sei se você lembra desse trampo, de 97. E ainda desde então eu continuo pintando até hoje. Eu lembro desse trampo, eu acho que eu nem te conheci, tinha acabado de te conhecer o Edu, Dudu, Do Beissa. falou, tem uns caras pintando lá e tal. Lembro disso sim, cara. E aí, desde essa época assim que eu te conheci, você sempre teve um estilo muito pessoal, assim, né? Muito forte, né? E seu estilo ele foi evoluindo dentro de uma mesma linha e chegou hoje no que tá, que é uma coisa que a galera fica muito de cara, assim, que é essa mistura de elementos, uma coisa meio psicodélica, né? Como é que você chegou nesse estilo e qual que é o seu entendimento do estilo que você tem hoje, assim? É muito legal você falar isso, porque o, essa história do Augusto Lima ela é bem marcante. O Du e o Charlin, não sei se você lembra do Charlin também, que era de Santa Teresa, foram os primeiros caras que colou comigo para pintar, porque eles tinham mais conhecimento sobre o grafite. Eu mais desenhava e fazia uma zona meio de grafite, inspirado nos caras lá atrás do Terminal JK, que foi minha primeira referência. Mas eu não tinha muita informação, e o Du tinha as revistas, ele tinha FIS, e sempre trocava figurinhas, fazia umas tags, e eu tive essa autorização para pintar esse muro. Eu falei, bom, eu vou fazer o muro, mas eu não sei nada, como que eu vou passar isso para a parede e tal. E o Du, não, eu sei fazer, bora fazer. E o Charlie falou, não, é isso mesmo, vamos embora. E dali a gente começou a pintar junto. Só que na hora de chegar no muro, nenhum dos dois sabia porra nenhuma. Falei, pô, mano, vocês colocaram uma pilha, falou que ia fazer, agora não sabe? Então, e dessa época do Augusto Lima, formou eu, o Charlin e o do Beissa para pintar o muro e batizamos de Dalata Graf. E daí eu comecei a assinar Dalata Graf, e fui trombando a galera do grafite e todo mundo achava que eu era o da lata, né? Da lata gráfica, da lata gráfica. Não, é uma crio. Só que os caras nunca deram sequência. Fizemos esse trampo e os caras sumiram, tá ligado? E acabei virando da lata porque eu assinava o nome da crio e a galera achava que eu era da lata e eu acabei virando da lata por causa disso. E engraçado também a pergunta do surrealismo, que a gente estava discutindo recentemente, tentando fazer um resgate da entrada do surrealismo no grafite no Brasil, e a gente achou pouca referência, né? Eu lembro que esse primeiro trabalho era uma onda bem surrealista, que eu viajava em pintar temas com o que eu escrevia, né? Então esse painel ele chamava Exorcizando, que era uma letra de uma música minha. E era umas letras meio 3D, meio white style, com um desenho que era meio um anjo, com um demônio, e tinha umas almas no fundo. Era um bagulho bem surrealista, já buscando psicodelia.
em 97. Então, desde dessa época, eu já tinha essa pegada. Mas, na verdade, nos meus desenhos, eu já tinha muita onda de surrealismo. Então, era fatal de levar para a rua, né? E depois eu fui passeando por uns personagens que eram umas latas, né? Muito baseado no da Lata Graxa, que eram umas latas de spray, lata de tinta. Não fiz tanto na rua, fiz alguma coisa. Depois esses personagens começaram a derreter, pegaram uma coisa mais psicodélica, que eu tinha batizado dos seres que amam. Eu pintei muito esse tema assim durante um período. E depois eu já caí para uma onda de abstração total. Depois disso eu voltei a querer fazer surrealismo, mais pro 2008 por aí, que eu comecei a pintar muito com Hyper também, e a gente, para casar os trampos, eu voltei a fazer essa onda mais puxada por 3D, que ele fazia também. E a partir dali eu comecei a pirar muito em mesclar tudo. Aí veio a bagagem geral, comecei a mesclar tudo, aí começou essa onda de surgir os animais que misturam com humanos, com coisas da natureza, né? Frutas, a parte da vegetação, e deu no que está hoje, né? E descobrindo também, depois de um tempo que eu já estava nessa fase, comentou um cara no meu fotolog falando que meu trampo parecia muito com o Arcimboldo. Não sei se você conhece o Arcimboldo. E que era um surrealista bem psicodélico, que fazia uma onda dessa de elementos com vegetais, com frutas, com animais também. Eu falei, porra, mano, quem que é esse cara? Eu cliquei no link, o cara enviou no Fotolog. Na hora que eu abro o link, a primeira foto que o cara mandou era um trampo que tinha na minha casa, que eu era moleque, que as minhas irmãs que faziam arte tinham pego de alguma revista e feito um quadrinho colocado na parede. Então, a conclusão é que aquilo ali me influenciou de mil anos e veio aflorar, né, de um belo dia. E aquilo me intrigava demais. Esse quadro, para mim, era uma coisa que eu ficava horas olhando para ele, assim, intrigado, falando, porra, mano, o que é isso? Como que isso é possível e tal? E ficou bem registrado, assim. Acabou sendo uma referência inconscientemente. E você tem uma outra viagem também, que é do Eu Vejo Coisas, né? Que você olha para as paradas e puxa desenho dali, né? Como é que é esse é um projeto, é uma série que você faz? Então, Eu Vejo Coisas é uma doença, né? É uma doença verídica. Não sei se você está ligado da pareidolia, que é essa coisa de ver coisas onde não existe ou existe para quem vê, né? E eu sou meio... Eu nunca usei óculos de fato, nunca quis, né, usar óculos de fato. Às vezes até uso, mas nunca fui ao médico para entender o que eu tenho na vista, mas eu tenho uma distorção na minha vista. E essa distorção faz com que eu veja coisas. Então, às vezes, eu fecho meu olho assim, olho meio de longe, na hora que eu estou vendo aquela imagem distorcida, eu, caralho, tem não sei o que ali no meio. E a partir dali eu quero interferir. Isso era desde de muitos anos. E eu falei, porra, eu tenho que explorar mais isso. E eu andava muito com giz de cera, né? Não sei se você lembra. Eu carregava sempre um giz de cera branco e um preto e saía na rua fazendo milhares de presas. Um dia eu vi uma mancha numa parede de uma oficina, um pedacinho pequeno dela, assim. Eu falei, caralho, tem tipo um personagem ali. E fui interferir com o giz e dali eu levei isso para a rua. Isso é lá em 2002 ou 2003, se eu não me engano. E foi uma história engraçada, porque era uma mancha de mofo e eu interferi com giz de cera. E o cara tinha pintado a fachada toda dele e tinha ficado esse pedacinho. Na hora que eu interferi, ele foi lá e pintou esse pedaço.
Só que como era giz de cera e mofo, não conseguiu apagar, ficou meio aparente. Eu fui lá e refiz. Aí o cara foi e pintou de novo, eu fui e refiz. E ficou aquela guerra até ele deixar, aí acabou que ele deixou. E a partir daí, cara, eu comecei a pirar nisso, ficou assim, bem frenético. Hoje em dia virou um projeto mesmo, consegui levar isso aí para vários países que eu fui. Né? Eu vejo coisas em Senegal, fiz em Lisboa, em Roterdã, Califórnia. Eu passei bastante aí vendo coisas. Mas eu te entendo, porque eu tenho astigmatismo e miopia, e às vezes eu saio sem óculos e eu vejo um monte de coisa assim. Eu vejo saco de lixo, eu acho que é gente que está sentado na calçada, dou várias manotas, cumprimento gente achando que eu conheço. Entendo É isso demais. mesmo, é bem nessas mesmo. Ô, conta aí um pouco dessas viagens, cara. Você viajou um bocado pintando, né? Conta um pouquinho das experiências de viagem, como é que foi o rolê. Na verdade, a primeira viagem eu fiz contigo, né? Em 2001, se eu não me engano, para Santo André, que foi uma parada que marcou demais minha vida. A gente mergulhou ali no universo do grafite, coisa que até então eu nunca tinha visto. Era uma intensidade muito grande aquilo ali, né? E a partir disso me instigou a querer conhecer vários lugares e poder levar meu trabalho no máximo de lugares que eu pudesse ir, né? E fui depois muitas vezes para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Bahia, Maceió. Putz, Brasil deu uma rodada boa. E depois, em 2009, a primeira viagem que eu fiz para fora foi em Roterdã e Amsterdã, né? Eu fui convidado para pintar uma em pena. E depois cheguei aí para Berlim também. Fui para Senegal, né, na África. Fui para Califórnia. Dei um rolézinho em Portugal. Fiz um rolé por conta própria na Argentina, Uruguai. Bem nessa onda aí eu vejo coisas. E, pô, deu um rolé interessante. E eu vejo coisas é bom porque você faz rápido, né? Então você pode fazer vários, né? Não é igual o painel que demora, né? Putz, mano, o meu maior prazer é esse, viu, cara? Eu queria viver disso e ficar rico, porque é uma coisa que eu faço bem livre, bem espontâneo, é rápido, não tem sujeira, não tem nada, é 2 minutos. Nem a polícia te vê, velho. Na Argentina eu tava pintando, eu não conhecia onde eu tava, em Buenos Aires. Era, sei lá, umas 5:30 da manhã. E o dia clareando e eu fazendo, eu vejo coisas assim, tranquilão, viajando. Aí eu parei, comecei a tirar a foto. Na hora que eu virei do outro lado, era a estação da polícia. Aí eu falei, putz, eu tenho que sair fora daqui logo. Mas é coisa rápida, né? Você demora poucos minutos, né? Ô, Dalata, e como é que é a relação do público com o seu trampo quando está fazendo? Desde tanto o mural quanto o Eu Vejo Coisas. Porque como ele é muito psicodélico, deve ter várias situações da galera viajar, ficar pirando, né? Como é que você curte assim, a relação do público? Você já viu alguma coisa interessante? Nossa, eu acho que isso é o mais legal, né? Na verdade, eu vejo coisas que quase ninguém vê, né? Porque quando eu estou fazendo é muito rápido e às vezes eu pinto muito em lugar abandonado, em ruína. Então, assim, poucas vezes eu trombo alguém que vê. Na maioria dos casos é um mendigo ou um nóia que cola e esses caras ficam de cara mesmo. Puta que pariu, mano. Você é louco, tio. Nem vou voltar aqui mais. O cara colocou uma vida aqui agora, porque o negócio toma forma mesmo, né? E agora, o meu trampo mesmo de painel, assim, né? Vamos dizer, o grafite art piece, né? Como a galera chama. Para mim é muito legal porque é um complemento do que eu estou fazendo. Às vezes o telespectador ele vai dizer mais sobre o que eu estou pintando do que eu mesmo estava propondo, entendeu? Então o cara passa ali, porra, mano, você fez um peixe-gato que virou um pássaro, não sei o quê, e agora eu estou vendo ali
um elefante. Eu falei, porra, mano, esse elefante eu não tinha visto, não. Aí eu começo a entender junto com o telespectador. Para mim isso é fenomenal. E acontece direto. E é muito louco, porque pega desde a criancinha que fica ali louca, né? E até o mais idoso. É uma parada meio que sem fim, né? Você começa a olhar e quanto mais você olha, você vai entendendo, aí você vai achando mais coisa. Eu acho que isso é um grande barato do meu trabalho, assim. E o seu trampo de ateliê, como é que você relaciona o trampo que você faz com a rua com o trabalho que você produz muito no ateliê também, né? Tipo, é a mesma pegada para você e tal, tem diferença? Como é que é a relação entre o que você faz na rua e o que você faz no ateliê? Então, cara, eu comecei com essa história de ateliê em 2007, que a gente ia fazer uma exposição e eu senti a necessidade de ter um espaço só para criar. Eu já tinha na minha casa, que era um apartamento, um quarto que era só para isso, mas eu quase morria lá dentro, porque ficar mexendo com spray em lugar muito fechado era foda, e minha mãe reclamava, e meu horário é muito noturno, né? Quando eu começo a pintar, eu viro à noite, vou parar só no outro dia. Quando para, eu gosto de fazer uma imersão mesmo. Então eu falei, pô, eu preciso de ter um canto para ficar ali só por conta disso. Aí eu consegui um espaço, né, que é a casa dos meus avós, que para mim é um lugar iluminado, que eu acho que muito da minha inspiração vem pelo fato do lugar onde eu estou também. Eu acho que a energia do lugar ele acrescenta muito no que você está fazendo. E a partir daí eu comecei a pirar muito mais e deixar meu trabalho bem mais fluido, assim, tanto em termos de técnicas como em ideias. Isso me acrescentou muito na rua. E a minha evolução do ateliê para a rua foi muito grande, porque é praticamente a mesma coisa que eu faço no ateliê, eu faço na rua, não tem muita diferença. Às vezes no ateliê você consegue ter um tempo maior para dedicar acabamento e detalhe, mas eu sou tão chato que na rua também quero fazer essa mesma dedicação. Então, se você for ver um painel meu de perto, você vai fazer, pô, o cara pintou uma tela na rua. Porque eu gosto mesmo dessa coisa de ter um acabamento refinado e tal. É uma doença também. Tô querendo parar com isso. Tô querendo dar uma simplificada, porque acaba é prazeroso, mas você acaba sofrendo um pouco. Tá ligado? Então essa relação ateliê e rua, para mim é muito parecida. A diferença que tem é que a rua é na rua, né, mano? Né, as situações que envolvem a rua, a chuva, o sol, aquilo ali é uma loucura que só a rua vai te dar, né, mano? O próprio desconforto, né? Hoje em dia, que a gente está mais velho, a gente tenta levar até o conforto do ateliê para a rua. Né? Um solzinho, a cadeira, um coolerzinho com um negocinho para beber, desse jeito. Mas tem uma outra diferencinha aí, porque a rua é rua. Eu não sei como é que você está atualmente, mas você sempre foi muito de pintar à noite também, né? Você ainda curte pintar à noite? Você fala no ateliê ou na rua? Na rua, assim, você, né? Eu lembro que às vezes a gente ia pintar painel junto, eu chegava uma hora que eu vencia e ia embora, você ficava virando a noite lá com a galera pintando, né? Você ainda curte o rolê noturno? A gente não é Unibanco, não, mas 30 horas é mato. A gente faz 30 horas tranquilo. Ó, fiz 30 horas nesse último painel da Funarte. Batemos 30 horas. Cheguei lá 3 horas da tarde do domingo. Saí 7 horas da noite da segunda-feira. Fomos fazer um painel agora, eu, Davi e o Pedro. Começamos 4 horas da tarde do sábado, acabamos 5 horas da tarde do domingo. Montar o espetáculo, entrar no flow da coisa e depois desarmar o circo, para você ter que fazer isso tudo de novo depois, é melhor você acabar com a festa num dia só. Entendeu? Porque é foda entrar nessa vibe, na energia e tal, você entrar em sintonia com o ambiente ali, falar, mano, vamos aí até aguentar. E virou meio que uma cultura. Eu acho que só aqui em BH que acontece isso, viu, velho? Já rodei, não conheço muita gente que tem essa disposição nossa aqui, não. Para fazer nesse ritmo que vocês fazem, tem que levar cadeirinha mesmo, tem que levar um som, senão não dá conta não, né? Que aí sua casa vira ali onde você está pintando, né? Tipo isso. É foda quando não tem banheiro, né, mano?
Você tem que ter um organismo treinadinho, porque se você precisar ir do banheiro, só o McDonald's salva. Mas eu te entendo, porque esse negócio de acabar de pintar, vir com o material para casa, lavar o material, voltar no outro dia, isso é ruim demais, não é? É a parte mais difícil mesmo. Eu te entendo. Não é, cara? Montar e desmontar circo é osso. Odalá, tem outra coisa que eu ia te perguntar, mudando um pouco de assunto, mas tem a ver. Como é que você vê a profissionalização da arte urbana? Assim, você se considera um profissional das artes hoje? Você vive profissionalmente do seu trabalho de artista na rua também? Ou você acha que a pegada são coisas diferentes? Que, tipo assim, profissionalização é para um lado, a arte urbana é para outro? Como é que você vê essa relação? Então, cara, eu vou te falar a real. Esse é um outro erro que implantaram dentro da cultura do grafite. Não existe profissional do grafite, tá ligado? Existe um profissional que vai acordar de madrugada e vai fazer um trawap, mano? Que profissional que é esse? Não existe, mano. Né? Existe o cara que faz um mural, que faz um trabalho de decoração, né? Aí é outra parada. Você pode viver disso e fazer grafite. São técnicas parecidas, mas não tem como você levar o mesmo nome para a coisa, né? Então, assim, eu falo que eu vivo de arte. É diferente de viver de grafite. Eu vivo de arte desde esse primeiro mural aí, cara. Desde 97, que a gente fez esse primeiro mural, que a gente falou assim, porra, mano, tamo foda. Vamos fazer só isso agora. Já era, vamos achar uns trampos aí. Na época tinha muito trampo comercial, né? Os Crazy Boys bombavam e tal. Não, vamos fazer igual os Crazy Boys, vamos ganhar dinheiro nessa porra. Mas o que acontece? A gente trampava, mas grafite era uma coisa e trampo era outra coisa. E desde então eu fiz 1000 coisas para poder viver de arte, né? Dei aula, faço trabalho de design, né? A gente pinta umas telas, vende, faz 1000 coisas relacionadas à arte para viver dela. Porque também se a gente for um cara que só faz uma coisa, fatalmente você não vai ter mercado. Fatalmente você vai ter que ter um outro trabalho para você conseguir pintar na rua, por exemplo. Porque para pintar na rua você gasta uma grana que não está escrito, né? É um dinheiro alto que é investido ali de material. Outro dia a gente estava brincando, porra, mano, grafite é coisa de playboy, né? De cara que tem grana. Porque vai vendo quanto que você gasta para fazer um painel aí. Então, para você ter esse troco, você tem que fazer um corre a mais, né, para conseguir pintar na rua, cara. É uma parada muito louca, né? Aí muita gente fala assim, porra, mano, você é um privilegiado de viver de arte. Vai vendo o privilégio do corre que você tem que fazer para viver, né? Isso aí é verdade, é um corre diário, né? Você não pode pescar nem um dia, você tem que ficar atrás o tempo todo, né? Mas hoje você dá pouca aula, né? Hoje você trampa muito mais com sua produção de ateliê e produção na rua, né? Mural e vendendo parada, não é? Então, cara, eu dei aula um grande período da minha vida aí, vamos colocar de 2001 mais ou menos, 2000. Em 2000 eu já comecei a dar aula. E de 2000 até 2009 eu trabalhei direto dando aula, assim, com muitos projetos. Eu dei aula, assim, intensamente. Tinha vezes que eu tinha 6 turmas. Eu dava aula praticamente todo dia na semana, de manhã, de tarde e de noite. Eu era tipo um professor mesmo, tá ligado? E essa época era da onde saía a maior parte do meu sustento. Só que eu falo assim, porra, mano, eu não tenho vida direito. Eu tenho que ficar só em função de aula, porque quando eu não estava na aula, eu tinha que ficar planejando aula. E, pô, era uma loucura para você locomover, para ir para Contagem, para Pampulha, Taquaril, era vários lugares longe. Hoje eu tenho uma gratidão muito grande, porque eu dava essas aulas pensando que eu poderia plantar uma semente e conseguir que uma brotasse, tá ligado? Assim, pô, vou plantar sementes aqui, se uma para mim brotar, tá lindo. E hoje tem vários alunos meus que tiveram aula comigo que estão aí bem, né, conseguindo
viver de arte, né? Eu trago meus alunos junto comigo nos projetos que eu participo. Isso para mim é uma gratidão muito grande. E chegou num tempo que eu cansei disso. Na verdade, em 2009 eu parei de dar aula assim para esses projetos. Comecei a fazer só o workshop. Hoje em dia, esporadicamente, eu faço uma vez no ano um workshop. Mas o que realmente paga minhas contas é mural ou um trampo decorativo. Graças a Deus eu vendo umas telas, né? Vendo umas gravuras. Faço um outro trampo de design, né? Eu não divulgo meu trampo de design, tá ligado? Eu faço mais para quem é mais próximo e as coisas que eu curto. Aí, hoje em dia eu tenho trampado mais em rótulo, em logomarca, mais essas pegadas, assim. Na verdade, que é o que eu curto fazer, tá ligado? E é o que paga minhas contas hoje em dia. E teve uma época que você estava fazendo uns rolês de produzir eventos de grafite, de curadoria, né? Você ainda faz? O que você acha disso? Porque eu já fiz produção, não faço mais produção de evento, e eventualmente já fiz e faço curadoria. Eu acho os dois meio rabo de foguete, né? Assim, sobra demais pra gente, a galera fica meio puta que não entra. Como é que você lida com isso? Então, cara, eu faço ainda, e estou com alguns aí para rolar. A pandemia deu uma brecada em relação à rua, mas estou fazendo alguns que são virtuais. E eu nunca tive muito problema com isso não, sabe, Cleber? Porque eu acho que essa questão de curadoria, ela sempre passa um pouco pelas pessoas que realmente você conhece, você tem afinidade, as pessoas que você sabe que não vai te dar problema, você sabe que você se relaciona bem, que é um bom profissional. Infelizmente, as pessoas que ficam de fora, porque não está dentro desse cunho. Isso aí eu acho que é qualquer curadoria no mundo, entendeu? Paciência, quantas curadorias você não ficou de fora? Quantas eu não fiquei de fora? Então não adianta querer ranger os dentes e achar que você é melhor do que alguém, ou pior, que você não está numa curadoria, entendeu? Do mesmo jeito que você não está hoje, amanhã você está. Então eu acho que a galera tem que entender um pouco esse lado, né? Hoje em dia a internet está muito terra de ninguém, né? Todo mundo quer ter razão e quer meter o bedelho, quer falar, e leva muito pelo ódio, né, mano? E aí quer crescer, mas não acho que esse é o caminho. O negócio é fazer seu corre, fazer seu trampo, ser um cara bem relacionado, ser profissional, você vai ser lembrado. Eu penso muito parecido com você. Acho que a galera não entende que também saber se relacionar bem, não dar BO, não ficar, né, assim, é uma outra habilidade também. Quem produz evento, a última coisa que você quer é o pau quebrando, dando um monte de problema, um monte de BO para resolver, aí vem a pessoa dando BO pro seu lado, assim. É difícil, né? Assim, você tem razão no que você está falando mesmo. É uma habilidade também, né? Igual você desenvolve sua técnica, você desenvolve profissionalismo também, né? Acho que é isso aí mesmo que você falou mesmo. Eu acho que hoje em dia, com a concorrência enorme que a gente vive, né? Porque a própria internet fez isso, de ter um acesso muito grande à informação, que hoje, se o cara sentar ali em frente ao computador, ele vê 50 tutorial, amanhã ele já estava fazendo um painel cabuloso só de técnica que ele pegou e consegue chegar no resultado, né? Só que, se você não tiver um bom trato, né? Se você não tiver uma humildade que seja, irmão, você não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Não adianta você achar, agora eu já sei as técnicas tudo, eu sou foda, eu sou o bambambam. Eu vejo muita gente pulando etapa, tá ligado? Eu já fiz 3 trampos, amanhã eu já tô na galeria, daqui a pouco eu tô vendendo tela por sei lá quanto, eu sou o cara. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência, tem que ir com calma, tem que entender quem que veio primeiro. Vamos entender os caras que vieram lá atrás. Vamos trocar uma ideia com esses caras e ver como que funciona direito, né? Porque achar que sabe tudo e chegar no banca não funciona, né, mano? Tem uma coisa que eu penso muito nas artes em geral, que é um processo de
ter consciência do seu trampo também, né? Porque às vezes, assim, técnica é uma coisa, mas, assim, nas artes plásticas, assim, técnica não é tudo, né? Assim, às vezes tem o lance da pessoa ter uma consciência do que ela quer dizer com aquele trampo, o que ela tem a ver com a verdade interior da pessoa, né? Eu acho que são muitas camadas além só da técnica, né? E tem gente que, infelizmente, para só na técnica, né? Tipo assim, nesse sentido que você está falando. Pois é, e é aquilo, né, mano? Você tem que buscar seu DNA, né? Sua digital, entender quem é você, né? Se mostrar por inteiro, sua verdade, né, mano? Não adianta você copiar uma parada, ter uma técnica e achar que tá no mercado. Primeiro você tem que entender quem é você ali e o que você quer passar para quem vai te ver, né? Eu acho que é bem por aí. Eu fiquei muito tempo pensando nisso até chegar na rua, tá ligado? Tipo, nesse primeiro painel lá atrás que eu falei, eu fiquei quebrando a cabeça. Eu falei assim, pô, mano, eu queria fazer uma parada que fosse minha, que fosse autêntica. Beleza que a gente tem referência, eu acho que tem que ter referência, mas você tem que fazer a referência dentro do seu estilo, né? Sei lá, vamos dizer que você vai samplear uma parada, mas aquele sample, ele nem vai, às vezes nem vai ser percebido. Fala, caralho, isso aí era um sample? Não, mano. Mudou completamente. Era só um trechinho ali e virou uma música, entendeu? Aproveitando que você falou de sample, e a parada sua com música? Você também tem uma coisa forte com música, né? Eu lembro assim, desde as antigas você já faz um som e tal. Como é que isso anda aí? A questão da música, ela sempre andou junto, né? Desde o começo, quando eu já pintava na rua e tudo, eu já tinha banda e tal. E a música e a pintura sempre andou junto, só que tem época que a música está mais em cima, a pintura mais embaixo. E vai revezando, revezando. Só como eu comecei a, vamos dizer, a viver de arte, né? A pintura, a arte ser meu trabalho, eu tive que focar muito nisso. Então acabou sobrando menos tempo para a música. E os projetos também não deram uma engatilhada tão boa quanto eu esperava, porque eu estava assim, o primeiro que engatilhar eu foco e vou embora. E como banda, né, mano, você depende de várias cabeças, é foda. Então eu acabei indo muito no caminho da arte, mas nunca larguei a música. Eu tinha uma banda que foi de 97 até 2003, acabou. 2005 eu fui, comecei a fazer meu projeto solo. Aí gravei um disco, não lancei, com produção do Easy, que era um bagulho pegando seu ensejo e era só sample nacional, a gente sampleou várias coisas. Tinha alguma coisa da gringa, mas a maioria era nacional. Tem uma música lançada desse projeto que saiu na coletânea do Checkmate, que até faz uma homenagem a você, não sei se você lembra, que é Se eu Não Pintar Eu Piro, que eu mando um salve para você lá. Pode crer, lembrei. Sim. Pois é. Aí era desse disco, acabou que eu não lancei, e aí eu falei assim, porra, mano, esse bagulho de música não tá indo porque eu fico dependendo demais das pessoas. Daí eu comecei eu mesmo a produzir meu disco, sozinho praticamente, aí fiz essa porra desse disco, com mais de 10 faixas, deu um pau no meu HD, perdi praticamente metade do disco. Sobrou umas 6 faixas que eu tinha uns backups aí, que alguma coisa ou outra já até apareceu na net, mas está meio que guardado aí. Aí eu voltei a produzir de novo, meio que montei um outro disco, tá guardado, uma hora ele vai sair. E nesse mesmo período eu comecei a produzir umas coisas com o Morri Panca, não sei se você conhece, que é daqui de BH, um coletivo com vários artistas. Para quem tiver interesse, entra no Bandcamp, 10 discos, é muita gente, é muita música. Eu acho um projeto de qualidade bem legal e um desses mistérios da música, né, que vai entender por que certas coisas não chegam a um grande público, né? É igual na arte também, né? Tem muita coisa boa que não sei lá, que não chega. Esse projeto eu acho muito foda, também não chegou tão longe.
E agora tem um outro projeto que chama Ritos, que é com o Gui, o Rafa Nunes e o Fernando Oliveira, que é o maluco da guitarra, o Rafa Nunes percussão e o Gui soltando as bases na produção. E estava meio parado por causa desse lance da pandemia, mas a gente já estava numa onda de fazer show e tal. Tem umas músicas lançadas, né? Quem tiver curiosidade, dá para achar pelo próprio Gui no YouTube, ele que solta lá. A gente está para criar um canal nosso. No link do meu Instagram também, na bio, tem uma música. Eu deixo lá no link. Quem tiver curiosidade, é só clicar lá. E é uma onda mais de reggae, de dubstep e tal. E é o que eu tenho feito de música, assim, atualmente. Mais atual é esse projeto. Agora chega um momento mais final, assim, da conversa, né? E aí eu deixo meio que o microfone aberto para você falar alguma coisa que não foi perguntada no meio da entrevista, que você acha importante falar. Se quiser também aproveitar e já fazer o jabá, onde que a galera conhece seus trabalhos, do Banca, de outros movimentos que você acha importante. Pode falar aí que você tem um microfone aberto aí para você. Massa. Então, cara, eu acho que a maioria das coisas já foi falada aqui, né? Quem viu, acompanhou a entrevista inteira, eu acho que a gente falou de bastante coisa. Mas é agradecer mesmo pelo espaço, satisfação sempre de trocar uma ideia contigo. Você tá ligado que você é referência para mim, né, mano? Um dos primeiros caras que eu vi eu trampo na rua e pirava, assim, e depois a gente se conheceu, foi uma honra, a gente pintou muita coisa junto e pinta até hoje, né? E é isso, quem quiser acompanhar mais é André Gonzaga da Lata para tudo, Instagram, Facebook, tem um site, ele está fora do ar, mas logo menos ele volta aí. E é isso, vamos que vamos. Qualquer coisa, liga nós lá e troca uma ideia direto, porque a gente também não é bicho do mato, não. A gente está aí aberto, à disposição, sempre para trocar ideia com todo mundo. Odalato, satisfação demais eu falar com você. Duas coisas que eu lembrei aqui de comentar. Uma é que você fala do Charlinho e o Du. Eles, quando eu comecei a pintar também com os Jets, eles colavam direto com a gente, né? E aí sempre tem esses amigos que estão junto fortalecendo o corre da gente, né? Fazer homenagem para eles aí. E aí também falar que eu acompanho aí sua trajetória, que você sempre foi guerreirão, né? Se junta aí com o DM, o Hyper e tal, uma galera que sempre foi muito guerreira aí na luta aí pelo grafite, pelo mural e tal, pela arte urbana. E no mais agradecer e falar para você ter vida longa aí no seu corre, né? E aí, só lembrar a galera que está vendo aí, que está no meu canal do YouTube, youtube.com/Binho-Barreto. Quem puder inscrever lá e dar um like me ajuda. E no Spotify, SoundCloud, iTunes vai estar como podcast, só digitar lá Klebcast. E aí, André, pode falar. Só interrompendo, tem o SoundCloud também, acabei de esquecer. SoundCloud tem bastante som lá. Ele está como Muniz Gonzaga. Vamos ver se porque na música eu assino Muniz Gonzaga. Vamos ver se a galera acha aí. Tem uns sons lá. Vai tá a dica então, no SoundCloud você pode procurar o Muniz Gonzaga para ouvir o som e já procura o Klebcast para ouvir o podcast lá, né? É um projeto independente na tora que eu estou fazendo e a minha ideia é essa mesmo, fazer um mapeamento do que as pessoas que estão na cena aí do cultural de Belo Horizonte, da região metropolitana, pensam e tentar juntar essas ideias para a gente ter esse registro e documentar. Vai estar tudo lá no meu YouTube e nos podcasts. Odalato, brigadão, viu? Vida longa aí para seus corre. Prazer demais conversar com você, viu? É nóis, viu? Vida longa para nós, meu mano. Satisfação. Valeu. Falou!